E hoje o nosso bate-papo é super interessante. Imaginem só, dentro do universo da educação, nós podemos colocar nele, enquanto instrumento de trabalho, os kits educativos. E ao meu lado está uma pessoa que está trabalhando esses conceitos aqui no colégio, entendendo coisas básicas, por exemplo, química, física, biologia, para cada matéria um kit, para cada kit um conteúdo, para cada conteúdo, lógico, uma forma de educar. Nesse caso aqui, a gente está do lado da tabela periódica, que também é motivo de kits, né? Dos kits educativos que o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, junto com os colégios da cidade, nesse exemplo aqui, o Colégio Interativo fazendo parte desse trabalho educativo. Nós vamos ensinar e não cansar, né? Gi, fala para mim, você, com todo o cuidado que você tem na área de professora de física, de informática, dentro dos trabalhos que você ora realiza com os alunos, qual a importância de um kit educativo nesse processo educativo? Ah, muita, né? Porque, assim, quando a gente tem um tema que a gente vai falar em sala de aula, e depois eu consigo mostrar para o aluno a prática, mostrar como é que eu vou dizer, uma sequência para ele entender o que ali na sala de aula foi teoria, muitas vezes aquele copiar da lousa. Com os kits de ensino, a gente consegue visualizar melhor. Quantas vezes a gente não ouve, nossa, mas não tinha entendido nada na lousa, agora que eu estou vendo, eu entendi. Então, a importância está aí, você conseguir ter uma visão diferente do aluno e mostrar para ele que não está só no livro, que é verdade mesmo que funciona. É verdade, porque as ciências exatas, muitas vezes, o aluno fica assim, eu estou fazendo aqui determinada fórmula, aplicando de que forma essa fórmula, entendendo de onde ela veio, por que foi feito determinados conceitos da física, por exemplo. A física ela precisa de ter esse mecanismo, essa ferramenta, né, para desacortinar, né, para entender lá princípios do eletromagnetismo e tantos outros, né, com o kit dá para se explicar melhor ou melhor ilustrar, né, ensinar melhor conceitos de física? Com certeza. A gente fala física, principalmente a ciência que estuda os fenômenos do dia a dia. E aí a gente, em sala de aula, mostra, explica, e é fórmula, e é conta, mas na hora que a gente vai para o aluno e mostra a prática mesmo, ou até os exemplos do dia a dia dele, quando você está lá com a sua mangueira espirrando água, o que aparece o arco-íris é por conta desse fenômeno que você viu em sala de aula. E aí, no kit, você fala, e aqui está o fenômeno que você vê quando chove, o arco-íris que você vê, o porquê que você pode ou não pode ligar um aparelho em determinada tomada. A prática é o que vai levar ele, de fato, a entender ali o dia a dia dele, que é o que a física quer explicar, né? A física ela está presente em quase tudo, né? Ela se envolve porque você entende através da física muitos dos conceitos que ora são aplicados no nosso dia a dia, como a professora acabou de falar. Mas existe a informática envolvendo a física, envolvendo a educação. E a professora também está na área de informática. A física conversa com a informática de que forma, professora? Acho que em quase tudo, porque se não fosse a parte elétrica, se não fosse o estudo da elétrica dentro da física, a gente não teria os nossos componentes eletrônicos, a informática, o computador, celular, eles não seriam possíveis, né? E agora, com os dispositivos eletrônicos que a gente tem hoje, que facilitam o nosso dia a dia em inúmeras tarefas, elas acabam se conversando ali justamente nesse ponto de você ter algo que facilite o seu dia a dia, de você conseguir entender como aquela sua máquina funciona. Às vezes você está lá, sua máquina não funciona direito, a física que vai explicar um pouquinho também o que está acontecendo ali, o porquê que ela não funciona, ou por que funciona de determinado jeito, o que você pode ou não pode fazer com ela. Então, elas se conversam aí, né? Os laboratórios de informática normalmente são utilizados para ilustrar uma aula. A exemplo, quando você está aí explicando algo relacionado à física, você pode ilustrar tudo isso, ou mesmo mostrar uma imagem, um filme, ou mesmo mostrar como acontece. Professora, nesse momento, a aplicação da informática para a aula de física deve ser interessante, né? De que forma? Sim, a gente tem muitos simuladores no próprio computador
que conseguem também ilustrar várias situações que a gente aprende dentro da física. Então, esses simuladores online também podem ajudar. Às vezes, a gente ou não tem exatamente aquele kit de experimento que a gente precisa mostrar na hora, ou, às vezes, a turma é muito grande e fica difícil se deslocar até o laboratório, a gente consegue, dentro de sala de aula mesmo, com o computador, usar uma simulação online. E aí ele também consegue perceber melhor ou entender um pouco melhor aquela prática, o que está ali no livro, o que está escrito no livro. Então, aí é importante também. Direcionar o mundo da informática, não para coisas aleatórias, coisas assim, tipo YouTube, sei lá, o Zap daqui, é Zap de lá, é o WhatsApp que é usado de maneira aleatória, para explicar problemas que nada tem a ver com educação. Simplesmente tira o foco do aluno. Mas aqui não. A informática é direcionada para uma questão de educação e ensino. E aí sim vem o resultado. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está usando os 5 sentidos para aprender. É isso mesmo, professora. Quando é direcionada, quando o assunto, ou a ação, ou mesmo o conteúdo é direcionado de forma educativa, pedagógica, o resultado final é melhor? É melhor, com certeza. Eu costumo falar até para os alunos do 6º ano, eu falo muito isso para eles. Eu falo assim, olha, vocês ficam o dia todo no celular, dormem com o celular, mas vocês sabem usar o celular para o que realmente importa? E não é o WhatsApp, como você falou, né? Então, a gente mostra aqui para eles, ensina eles a usarem as ferramentas digitais, o celular, o computador, para ser aliado deles. Ele tem que ser um aliado nosso, ele não pode prejudicar ou atrapalhar a gente de alguma forma. A tecnologia está para ajudar a gente, para ser aliado nas tarefas do dia a dia. Então, quando você sabe usar e usa isso de forma para ser aliado seu, ela só complementa, ela só te ajuda, seja lá no que você estiver estudando. Interessante porque provocar o aluno a pensar, porque dizem as teorias afora que pensou, vai sentir. E sentir, muitas vezes, dá vontade de fazer, praticar. Eu acho que esse ato de transformação começa pela mente. E a informática dá conta disso. É isso mesmo, professora? À medida que você impulsiona, provoca o aluno a pensar através das ferramentas digitais, você consegue ver o fator transformador na prática, ver o fator transformador? Consegue sim. Quando você, às vezes, o aluno vem, ele sabe jogar, ele sabe mandar mensagem do WhatsApp. Aí você ensina ele a fazer alguma coisa que ele vai usar para entregar um trabalho para algum professor. Depois ele vai falar assim, eu usei aquela ferramenta que você falou para fazer o trabalho de tal professor. Ou, hoje, como é que eu faço aqui? Eu precisava fazer uma pesquisa sobre tal coisa, aonde eu entro? Como que eu consigo fazer esse slide, esse documento? Então, na hora que ele percebe que dá para fazer outras coisas e que vai ajudar ele, isso muda. Isso muda. Nós estamos entrando numa era chamada da inteligência artificial. Lá se coloca cara em quem você quer, voz utilizada de forma diferenciada, se faz milhares de coisas. E, lógico, nesse universo da informática, do mundo digital, isso é muito considerável, inclusive mundo afora. Todo mundo está preocupado em saber o que fazer com isso. É um momento em que, de novo, há um desafio para a educação e um fator de transformação para os nossos hábitos, para o nosso dia a dia. Professora, a inteligência artificial ela veio para somar ou veio para atrapalhar as nossas formas de ensinar? Eu falo que ela veio para somar se você souber usar. Eu costumo falar para os alunos assim, seja lá qual inteligência artificial você for usar, você precisa aprender o que você pergunta para ela, o que você pede para ela. Porque, hora ou outra, ela não vai estar do seu lado. E aí, se você sempre pede aquilo pronto para a inteligência artificial, você não está aprendendo a fazer. Mas ela também pode te ensinar a fazer aquilo. Então, em vez de pedir pronto, pede para ela te ensinar. Coloque lá para a inteligência artificial para ela te ensinar a você fazer o que você está
está pesquisando, o que você está precisando. Ela vai te ensinar. Cuidado também, eu sempre falo para eles, quando você vai fazer uma pesquisa ou tentar aprender algo, se você pesquisa ou vai em um lugar só, isso não está completo. Então, pergunta para a inteligência artificial, pergunta para o Google, vai num livro, vê várias fontes diferentes. Aí você consegue ter uma aprendizagem sobre o assunto mais completa. E aí, se você aprende a usar a inteligência artificial desse jeito, de pedir para ela te ensinar e não para ela fazer para você, usar como uma das fontes de consulta, não a única, ela veio para ajudar. Assim como, se a gente voltar lá atrás, o livro também estava ali para ajudar, ou as buscas na internet, a inteligência artificial também. A gente precisa aprender a usar, não é deixar de lado, é aprender a usar. E é assim, aprendendo a usar, ouvindo professoras super dedicadas, interessantes como essa, que me ensinou sobre IA, olha só, eu também aprendi. Aprendi a pensar diferente. Como utilizar a inteligência artificial ao meu favor, a favor de vocês. Qual é a forma melhor de utilizar uma ferramenta como essa? E toda essa conversa que nós tivemos soma muito. Soma para mim, soma para você, soma para o universo, soma para a educação. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!